Fala aí, galera do canal. A gente vai começar então agora o nosso curso, aquilo que nós já tínhamos proposto naquela apresentação, a nossa aula 1, né, do módulo básico de desenho, tá? E uma coisa muito legal antes da gente começar é que eu preparei para vocês, gente, um material de apoio, um e-book, né, um PDF, né, que tem as primeiras instruções, né, de uma forma mais detalhada até que eu também vou replicar aqui durante as aulas no vídeo, tá? Mas esse material de apoio tem um link aí, eu também vou colocar esse link na descrição do vídeo. Você tem condição de baixar esse arquivo e esse arquivo ele vai servir como referência para você poder acompanhar, né? Tendo a parte textual com ilustrações, isso vai facilitar também para que você possa compreender e acompanhar os vídeos de uma forma mais eficiente. É um material que está bem destrinchadinho, né, com algumas explicações interessantes em relação a alguns exercícios de coordenação motora, algumas coisas que você vai precisar realizar aí para poder acompanhar, né, os nossos vídeos de uma forma mais fluente, né? Então é interessante que você tenha esse material, esse PDF, baixa, fica aí no seu smartphone, imprime, enfim. Acompanhe, né, os vídeos tendo também como referência esse material, porque com certeza isso vai facilitar muito também no seu processo de evolução. Tá legal? Então, vamos para a aula. E aí, pessoal, quem está falando aqui é Walter Teixeira. A gente vai então continuar as nossas aulas introdutórias aí de desenho básico. Gente, uma dica muito importante. Nesse começo, né, um grande desafio é a questão da ansiedade, né? Quer dizer, o cara vai aprender a tocar violão, ele já quer sair tocando, né? Não quer aprender teoria musical. Quer jogar bola, mas não quer treinar fundamento. Então, no desenho é a mesma coisa, gente, né? A gente precisa treinar um pouquinho, ter um pouquinho de paciência no início, né? E estudar um pouquinho de teoria. A gente sempre usa como referência, inclusive, gente, quanto mais bagagem teórica você tiver, mais completo você se transforma como artista, tá? Então, a gente vai usar como referência, num primeiro momento, sempre o estudo do corpo humano, tá? Agora, para não entrar, obviamente, numa complexidade muito grande nesse início, a gente vai começar então desenhando ali uma estruturazinha básica, como se fosse para a construção de um personagem, tá? E a gente sempre trabalha muito com esferas, tá? Geralmente a gente trabalha com as bolinhas aí, elas são as nossas amigas aí nesse primeiro momento em que a gente começa a aprender a desenhar. Então, você vê que eu vou desenhar três esferas, uma em cima da outra. A primeira esfera, você vê que eu fiz um corte central, tanto na vertical como na horizontal. Na segunda esfera, eu fiz um corte, o corte na horizontal um pouco mais acima, como se estivesse fazendo a marcação ali da clavícula. A última esfera, eu fiz um corte mais abaixo, como se estivesse fazendo ali a marcação da bacia. Vê que eu juntei três esferas, uma em cima da outra. A primeira representa a cabeça, as duas abaixo representam um tronco. E agora estou fazendo aqui do lado, só para vocês observarem, uma elipse ou um cubo, né? Um cone. É, que é o exemplo que eu posso utilizar para poder fazer a formação dos membros, né, dos braços, né, dos braços e das pernas. Você pode utilizar o que você achar mais legal. Então, eu estou exemplificando aqui do lado e explicando para vocês que essa marcação que eu fiz, por exemplo, na altura da clavícula, ela é o ponto de junção para essas minhas elipses que vão formar o braço, né, o braço e o antebraço. Você vê que eu estou exemplificando ali que eu sempre faço uma intersecção, um ponto de junção entre as elipses, né, que formam o braço e o antebraço, que é justamente os pontos ali onde tem articulação. Então é importante que você deixe isso marcado num primeiro momento, para você ter uma ideia de como você vai realizar um movimento nesses pontos, né, de elipse, quando a gente for trabalhar com movimento. Você vê que, só para exemplificar a mão, né? Ah, mas eu vou ter que fazer a mão, tem que fazer dedo e tal. Gente, isso aqui é só um exercício básico, não precisa se preocupar com isso. Você vê ali, eu fiz a formação ali de um círculozinho, duas elipses, já formou a mão, né? Eu posso fazer também só dessa forma, só com a silhueta, né? Nesse momento não é necessário realmente entrar de uma forma muito detalhada nisso, né? Então, estou repetindo, fazendo ao lado. Ah, não está perfeito. Ah, um está um tá um pouquinho maior que o outro. Tal. Gente, num primeiro momento a gente não vai se preocupar muito com isso. Repito o que eu realizei em relação aos braços, em relação às pernas.
né? Então vou lá, formo o tamanho da elipse é mais ou menos o mesmo. E em relação aos pés, eu posso fazer de duas maneiras, né? Ou mais maneiras, né? Juntei ali também duas elipses, tem um pontinho de junção. Se eu quiser fazer uma versão mais quadradinha também não tem problema, com certo ângulo ali, só para dar uma ideia ali do volume ali do peito do pé. Então, guardem bem essa figura, gente. Guardem bem essa figura, a gente vai trabalhar muito com ela no primeiro momento. E é em cima dessa figura que vocês vão aprender a desenhar, a se desenvolver, a ter entendimento anatômico, a ter entendimento de proporção, né? Tudo começa desse jeito, né? Bem simplesinho, você vê, só fiz três esferas uma em cima da outra, fiz aquelas marcações importantes em relação às linhas, né, que identificam ali a parte central da minha cabeça, identificam a minha clavícula e a cintura. Então, tiverem dúvida, né, voltem o vídeo, né, não tenham pressa em relação a esse vídeo, né, principalmente assim, quem já tem uma certa experiência em relação ao desenho, de repente vai conseguir antecipar bem essa etapa, mas quem está começando agora, é interessante que você realmente tenha muita paciência. Então, estou ali fazendo a minha cabeça. Importante mostrar essa linha. Eu vou fazer aqui os olhos, marcação dos olhos, só para vocês entenderem a importância dessas linhas. Então, que eu fiz uma linha central, né, cortando realmente o objeto no centro, tanto na vertical quanto na horizontal. E agora eu vou mostrar para você para que serve essa linha central, né? Ambas, né? Elas servem para determinar o ponto central do meu rosto. Então, se eu rotacionar essa esfera, você vê que agora eu já fiz como se eu tivesse girado a esfera um pouquinho para cima, os olhos, no caso, eles continuam acompanhando, né? Então, essa marca central, ela determina como é que o meu objeto se encontra, se ele está de frente, se ele está de 3/4, se ele está de perfil. Você vê que eu estou fazendo um perfil agora, olha só. Fiz até um pontilhadinho para marcar, por exemplo, para onde o meu personagem estaria olhando. Então, essas riscas, gente, elas têm uma importância fundamental. Elas determinam a rotação da cabeça, elas determinam a rotação do corpo. Então, a gente não faz essas linhas a esmo, a gente não faz essas linhas de qualquer maneira. Elas têm um objetivo, tá? Então, claro que isso é uma coisa que vai refletir um pouco de estudo, tem também uma questão de estudo de perspectiva, que você precisa ter uma noção, né? A gente até pode falar um pouquinho sobre isso, mas é interessante que você não se prenda somente a esses vídeos, que você busque, que você estude, né? Tem muito material legal na internet, depois eu posso passar para vocês mais algumas referências, mas o que eu estou explicando em relação a essas linhas é só para que vocês não achem que, colocou ali por colocar, não, tem um objetivo e mais para frente vocês vão conseguir perceber a importância que elas têm, tá? Então, a ideia, né, de fazer a construção do corpo e depois fazer a construção da cabeça, com essas linhas de guia, essas linhas de referência, elas servem muito para isso, tá? Mas eu preciso necessariamente sempre fazer essas marcações. Com o decorrer do tempo, quando você for ganhando um pouco mais de experiência, isso já vai sair da sua cabeça naturalmente, né? Hoje eu já quase desenho sem precisar fazer isso, mas num primeiro momento é importante que você faça isso, né? Até para você poder memorizar. Então, como eu já tinha explicado, você vê que quando a gente começa a fazer ali a rotação das esferas, né? Para a criação do movimento, essas linhas elas precisam obedecer o sentido pelo qual eu estou girando, sentido horário, sentido anti-horário, para cima, para baixo, né? Então é muito importante que vocês observem esse tipo de coisa, tá? Vocês podem pegar uma bolinha, né? Sei lá, pode ser uma bolinha de silicone, uma bolinha, um brinquedinho, façam essas marcações e estudem a partir do movimento, se vocês têm uma certa dificuldade ainda, no giro, na rotação, né? Vocês podem fazer essas marcações aí na prática e através de um objeto, de uma esfera, vocês conseguem estudar, né, esses movimentos para compreender melhor, tá? Então aí eu estou mostrando, exemplificando para vocês, né, ainda tendo como referência a estrutura de personagem que a gente criou, né, que são as três esferas, uma em cima da outra. Não tenham nenhuma pressa nesse tipo de exercício, né? É muito importante que vocês treinem muito isso, tá?
essa exaustão nos treinamentos em relação a isso é que vai levar essa fluidez depois de um tempo, né? Você vê que eu estou aí mostrando o objeto de perfil, né? Como é que eu ia aí perfilar aí as minhas elipses do lado. Vou apagar esses exercícios aqui, esses exemplos que eu passei para vocês. E volto a frisar, gente, tenham bastante paciência nessa etapa, né? Eu aconselho que vocês façam muitas bolinhas, né? Essas bolinhas aí, não precisa ficar certinho, não precisa ficar 100% esférica, o raio tem que estar perfeito. Não, não precisa, né? Eu aconselho que vocês façam bastante para você ganhar fluidez, né? Para deixar aquele braço duro, aquela mão dura pesada, né? Que rasga o papel. Treinem bastante, tá? Eu vou perfilar aqui o mesmo personagem, mas com as minhas esferas rotacionadas de uma forma diferente para vocês poderem observar aquilo que eu tinha falado, tá? Então você vê bem simplesinho, respeitando as marcações. Tendo como referência, né, para onde o meu personagem está olhando ou para onde o corpo dele está virado. Olha só. Ele foi virando aos pouquinhos, não tem movimento nos braços, né? A ideia é só mostrar realmente a rotação das esferas. Ah, mas caramba, como é que eu faço para ter entendimento perfeito e tal? Às vezes, alguns simples exercícios de perspectiva, gente, já vão te auxiliar nesse processo, tá? Estou fazendo aqui uma espécie de um retângulo ali, de lado ali, só para vocês terem uma ideia desse movimento. Para vocês só perceberem que esse estudozinho básico dos personagens, né, depois eles vão passar por um processo de evolução, né, os próprios esquemas para você poder aprender, né, então tem realmente essa questão desse primeiro estudo é muito importante para você poder evoluir. Você vê que eu fiz um outro personagem ali embaixo, só para mostrar para vocês realmente essa questão da perspectiva. Gente, a profundidade desse assunto realmente é muito ampla, tá? Eu estou gastando aqui esses minutos realmente para vocês poderem fixar essa ideia dessa construção com as esferas, tá? Então, nesse primeiro momento, gente, não vamos nos preocupar. Ah, mas cadê o pescoço do personagem? Não esquentem a cabeça com isso. A ideia realmente é só a gente aprender esse esqueminha básico aqui. Você vê que aquilo que eu tinha mencionado em relação aos pontos de intersecção ali entre as elipses, né, que eu estou usando para formar os braços e as pernas, são os pontos onde eu consigo dar movimento para o meu personagem. Se eu fosse animar esse personagem, né, seria a partir desses pontos em que ele poderia ter movimento, tá? E aí, claro, você vai ter que respeitar, né, o movimento humano, né? Ah, mas eu posso criar pontos de intersecção onde não existe? Só se você estiver inventando uma coisa que não existe, né? Se você estiver desenhando um ser humano, você vai ter que colocar esses pontos de intersecção nos locais onde realmente tem movimento, né? Onde tem quina, né? Então, tá, joelho, braço, pulso, né? E aí você tem que usar esses pontos para poder gerar esses movimentos, tá? Tudo isso que eu estou fazendo de uma forma bem resumida, a gente vai falar disso depois, novamente, né? Em outros momentos. Eu estou novamente aí exemplificando, né? Isso que eu estou fazendo aqui, gente, é o que você vai precisar fazer aí, tá? Você vai ter que desenhar, você não pode se cansar de desenhar essas esferinhas e desenhar esses personagens e depois aos pouquinhos ir dando movimento para eles, tá? Você vê, eu estou agora criando aí uma posição um pouco diferente, né? Tirando ali daquela posição convencional. Ah, mas para chegar nisso é fácil? O tempo que vai levar você a isso, tá? Observação é muito importante e a questão do treinamento, né? Treine sempre no início as posições básicas, aquelas que eu já tinha explicado, frente, 3/4, perfil, né? Vá dando movimento aos braços e às pernas aos pouquinhos.
respeite muito essa questão das linhas que eu tinha colocado, né? Respeitar essas linhas da cabeça, respeitar essas linhas da cintura, do peitoral. Olha só, estou fazendo tudo em tempo real, não estou adiantando o vídeo, não estou fazendo nada. Isso é só para mostrar para vocês que com o tempo isso vai ficando tão fácil, tão fluente. E, gente, essa estrutura básica que você aprende, quando ela estiver intrínseca, quando ela já estiver assim realmente na sua cabeça, isso para você construir personagem, para você, enfim, você vai facilitar demais. Tem muita gente que vai desenhando a esmo, o cara não tem entendimento de proporção, não aprendeu a fazer esses esquemas, e o cara quando vai, faz um corpo aí, põe um movimento no corpo, o cara sente uma dificuldade atroz. Por quê? Porque ele não aprendeu essa coisa básica, né? Então o cara vai desenhando, então ele tem dificuldade em colocar movimento, ele tem dificuldade em fazer, né, em dar vida para o personagem, porque ele não tem essa base. Então é muito importante que vocês tenham essa base. O que eu estou fazendo aqui para encerrar é bolinhas. Pois é, o tema da nossa aula hoje, façam muitas bolinhas, façam muitas esferas. Eu falo para vocês que eu fiz isso demais, né? Eu fui aluno do professor Ismael Santos, lá no Núcleo de Arte, em São Paulo, na Vila Leopoldina, na década de 80. E, rapaz, eu vou te falar, eu tinha 7 anos de idade e os meus primeiros 2 meses de aula, eu só fiz 6 meses de aula, infelizmente, depois eu tive que me mudar de cidade, mas o que eu aprendi com ele foi fundamental, eu carrego para a vida inteira. E dos 6 meses de aula, pelo menos um mês foi só fazendo bolinha, né? Era um pouco frustrante no começo, mas foi o meu início, né? E é o início que vai ser para vocês também, não tem jeito, né? Para aprender a desenhar, você tem que ter paciência, né? Eu estou fazendo um vídeo aqui de quase 20 minutos, né? Não pretendo alongar demais. Os vídeos que eu pretendo realizar são entre 20 e 15 minutos no máximo, para não ficar uma coisa muito enfadonha. Mas realizem esse treinamento. Uma esfera sobre a outra, 3 esferinhas, mais ou menos do mesmo tamanho. Quando vocês forem... A gente geralmente chama de cabeça isso no desenho, né? Quantas cabeças tem um personagem, tá? Esses personagens assim mais simplesinhos, a gente geralmente trabalha com 5 cabeças, né? Na somatória é como se eu juntasse uma cabeça em cima da outra e desse a estrutura, o tamanho total do corpo. Mas quando a gente for trabalhar realmente com a figura humana, estudar a figura humana, geralmente um homem adulto, uma mulher adulta tem entre 8 cabeças, 7 cabeças mais ou menos, né? A estrutura total do corpo, tá? Então você vê que eu estou repetindo aquele mesmo exercíciozinho que eu fiz aquela hora, né? Mais uma vez enfatizando a questão da rotação. Observem de frente, girando. É importante que a esfera gire junto. Se você tem dificuldade para ter essa visão, faça aquilo que eu falei. Pega uma bolinha aí, faz essas marcações, esses riscos na vertical e na horizontal. Vai girando nas posições para você ter uma ideia, para você estudar, para você observar, né? Desenho é realmente fundamento, é você treinar isso e também observação. A gente vai falar muito sobre observação também, né? Quando a gente for evoluir um pouquinho aí alguns exercícios, a gente vai falar demais em relação a isso. Então você vê, eu estou repetindo a mesma coisa, né? Tá um pouquinho torto, e tal. Esquenta a cabeça no primeiro momento. A gente não está falando aqui de exigir nenhuma perfeição nessa etapa, tá? A ideia realmente é você aprender a fazer esses esquemas aqui, tá? As 3 esferas com os cortes na vertical e na horizontal, na cabeça marcando ali a altura dos olhos, ali na altura do peito marcando a clavícula, são os pontos onde eu vou puxar as minhas elipses para a formação dos meus braços. Na esfera inferior, a marcação ali mais ou menos da altura da bacia, onde vai sair a minha perna. Mas não está com movimento? Não estamos nos preocupando muito com o movimento nesse momento. Então fica essa coisa meio soldadinho de chumbo mesmo, não tem problema, tá, gente? A ideia é você aprender a fazer os esquemas. Faça isso, replique isso aí, né? Não tem o Photoshop, não tem problema. Faz no papel, faz na folha de sulfite, faz no almaço, faz no caderno, faz onde você tiver. Com certeza você vai se desenvolver, tá? Então, volte o vídeo várias vezes, se você tiver dificuldade, pare, stop, né? Vai lá, faz a esferinha, uma em cima da outra, aos pouquinhos a gente vai chegando no resultado.
Então aí, mais uma vez, repetir a mesma coisa, né? Fiz o frontal, fiz ali mais ou menos um 3/4, fiz o perfil, é mais ou menos isso que a gente vai ter que fazer no início. Eu não estou me preocupando em editar o vídeo, em cortar os meus erros, não, eu vou colocar aqui somente na hora que tiver tracejado direitinho, perfeitinho. Não, essa aí não é a ideia, não. A ideia realmente é mostrar para vocês a real, tá? Você vê que eu não fico fazendo traço reto, não. Se fosse num papel, eu faria muito mais rápido isso aqui, né? No Photoshop aqui com a tablet, a minha também não é das mais modernas, então às vezes fica um pouco mais devagarinho. Mas ó, vou mostrar para vocês aqui que tudo isso que que eu estou mostrando, vai culminar lá na frente, né? Nesse tipo de trabalho aqui, ó. Você vê que eu vou fazer um esquema agora aqui de proporção, mas já baseado numa figura humana mesmo, né? Para você não ficar, não, mas isso não vai resultar em nada. Então eu vou tentar, sempre que eu concluir aqui as aulas, né, mostrar um pouco do exercício básico, mas depois mostrar um pouquinho a aplicabilidade disso, uma coisa um pouco mais elaborada, né? É mais ou menos assim, uma aula de violão, ensinei você a fazer o ré, o lá, o sol, e agora eu vou tocar para você uma música, para você ver como é que faz no final de tudo para aplicar isso na prática. Então você vê, esses esqueminhas bobinhos que a gente aprende a fazer nessa etapa, depois vai tudo culminar num processo bem mais elaborado, em que você vai realmente aprender, né, a trabalhar com esses esquemas e transpor isso para figuras de complexidade maior, né? Então você vê que eu estou fazendo aqui um esquema, como se eu fosse fazer também um personagem, mas já respeitando aqui uma figura mais humana, né? Então, se fosse fazer aqui, sei lá, um super-herói, por exemplo, né? Tudo nasce daquele primeiro estudo, daqueles primeiros esqueminhas básicos, né? Nada nasce assim, né? Já consigo fazer aqui a figura, o personagem. Você até pode conseguir fazer, mas se você entender o que está acontecendo por baixo, se você entender o que está acontecendo por trás, você vai fazer com muito mais qualidade, vai fazer com muito mais precisão, né? E essa base, esse conhecimento, quando adquirido, eu garanto para vocês, ninguém tira de vocês. Isso você leva para a vida inteira, né? Você melhora, você desenvolve, seu poder de observação fica cada vez maior. Beleza, gente? Então, vou encerrando por aqui. Essa aula é muito importante. Assista o vídeo, repita isso, replique isso no seu papel algumas vezes, no Photoshop, se você estiver trabalhando com Photoshop. Beleza? A gente vai evoluindo, vai melhorando aí com o tempo, vou passando mais coisas depois para vocês. Tá legal? A gente encerrou então aqui nossa primeira parte introdutória de formas básicas. Um grande abraço para vocês aí, fiquem com Deus e até mais.